inevitável. Quem tem história familiar tem um risco aumentado, é um Sim. fator de risco. Sim. Quem tem mutação genética, que é diferente do que... muita gente acha, quem tem mutação genética, mas eu não tenho mutação genética, é uma confusão, né? E o que é a mutação genética? Então, nesse a gente sentido? tem 15% das pacientes, 10 a 15%, que tem uma história familiar do câncer de mama. Sim. Quando que preocupa a história familiar? Quando nós temos um parente de primeiro grau ou 2 de segundo grau. Ou quando, também é forte, quando você tem um homem na família, né? Um homem na família que teve câncer de mama. E para quem é homem e está assistindo esse podcast também é para você. Porque 1% dos homens tem câncer de mama. Eu já estava aqui, viu? Então, se você tem qualquer sintoma desses, sinais de alerta desses que a gente falou, um nódulo na mama, se você é homem e tem um sinal de alerta desse, também tem que procurar um mastologista. Isso aí. Porque tem uma ideia que o mastologista só cuida de mulher. Perfeito. doutora. Não, nós cuidamos também de homens que têm alteração na mama. É 1%, mais 1% nesse universo. Exatamente. Então, fatores inevitáveis. Quem ficou mocinha precocemente e a menopausa, a última menstruação, foi tardia, então ficou muito tempo exposta ao hormônio, né? Tudo isso são fatores de risco que são inevitáveis. E a gente tem os fatores evitáveis, fatores de riscos evitáveis. Quais são os fatores de risco que são evitáveis? Olha aí, atenção. Obesidade, sedentarismo. Pastor, quem faz 30 minutos de atividade física de segunda a sexta tem um fator de proteção. Olha aí. A atividade física, temos inúmeros trabalhos relacionados à atividade física de forma benéfica, não só no câncer de mama, em todos os tipos de câncer. Então, o sedentarismo é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco, tabagismo é um fator de risco e o alcoolismo é um fator de risco. Olha isso. Então, tudo isso são fatores de risco que são evitáveis. Sim. Então, se eu já tenho um fator de risco inevitável, eu não vou, né? Imagina, se eu posso ainda evitar... associar Verdade. um fator evitável. Então, eu tenho um fator de risco inevitável. Digamos que eu tenho uma história familiar. Minha mãe teve câncer de mama. Eu ainda vou fumar? Ainda Pois vou é. associar um fator que eu sei que vai, né, fazer mal? Então, assim, é tudo a gente colocar numa balança. A gente não vai Sim. conseguir controlar tudo, Verdade. né? Mas o que está na nossa mão, a gente tem que conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Maravilha. Doutora Tainá, ela é sensacional. Você imagina uma consulta, né, com essa mulher, né? Isso é muito importante, muito importante. E aí tem gente também, que a despeito de tudo isso, assim, eu não vou nem procurar esse negócio. Vai que eu encontro. Vai que eu encontro. Olha que negócio, que mentalidade. Ficou um negócio meio que cultural isso, né? Tem muita gente que, lamentavelmente, ainda pensa assim, doutora. Não tem que pensar. Tem que pensar assim, se eu tiver que encontrar, eu tenho que encontrar no começo. Porque minha chance de cura vai ser maior que 90%. Esse tem que ser o pensamento. E não, e se eu procurar, eu vou encontrar. Não. Se encontrar, a gente vai tratar no começo. Aí. Maravilha. Eu falo que a gente não tem receita para não ter câncer de mama. Pois não é, existe doutora. uma receita. Pois é. Eu tenho paciente que não tem nenhum fator de risco a princípio, né? Porque isso também pode acontecer, né? A gente está falando aqui dos fatores de risco, mas eu tenho pacientes que não tem nenhum fator de risco, pastor. Então, não tem história familiar, faz atividade física, não é uma paciente estressada, não tem, sabe? A menstruação ocorreu no tempo certo. Mas... teve câncer de mama. Então, Olha às vezes, isso. é uma alteração que ainda não é detectada nos exames que nós temos, Sim. né? Uma alteração, às vezes, no nosso sistema de vigilância genômico, Sim. né? Então, isso pode acontecer. E qual é a recomendação? Por isso que, para todas as mulheres com mais de 40 anos, voltando ao nosso tema principal, nossa mensagem principal, né? Todas as mulheres com mais de 40 anos, mesmo as que não têm nenhum fator de risco, mesmo quem nunca tem história familiar, quem nunca teve história familiar, qualquer mulher, mais de 40 anos, o ideal é fazer a sua mamografia. E faz para ficar tranquila, né, doutor? Tranquila, claro. Olha, fui aqui, fiz, não tem, graças a Deus. Eu é isso? falo que a minha melhor consulta é quando eu falo assim, seus exames estão todos normais. Olha isso. Aí imagina. a paciente vai embora feliz e eu fico feliz no meu consultório também. Imagina, isso aí. É o papel, né, de cada um, né? Agora, doutora Tainá, o uso de prótese de silicone aumenta esse risco? Eu não sei se é mito ou se é verdade. Muita gente fala sobre isso. Qual é a verdade disso? Não aumenta o risco de câncer de mama. Nenhum trabalho comprovou isso. Só é necessário fazer os exames com algumas adaptações. Por exemplo, a mamografia. Existe uma incidência especial para quem usa prótese de silicone. Então, é só fazer a incidência especial que ela vai conseguir fazer o seu rastreio anual sem problema nenhum com sua prótese de silicone. E quem tem silicone
tem que fazer mamografia. Porque muita gente acha que porque tem silicone, vou fazer outro exame, vou fazer ressonância. Não, tem que fazer a mamografia. O exame de rastreio é mamografia, para quem tem silicone e para quem não tem silicone. Mamografia. Aí, então. Agora, existem vários tipos de câncer de mama, doutora? Existem. Podemos falar que nós temos, né, temos duas classificações principais. Temos a classificação histológica, e aí os principais são os ductais, né, infiltrantes, são os mais comuns, e temos os lobulares, são os principais, dentro dessa classificação histológica, Sim. tá? E nós temos a classificação biológica, né? Que aí nós temos os triplo negativos, que são mais agressivos, temos os HER2, que são mais agressivos, e temos os luminais. Hoje em dia, essa classificação, que é feita pela lâmina, né? A paciente faz a biópsia, e aí sai o resultado histopatológico, primeiro, e aí a gente vai saber qual é o tipo histológico dessa paciente. Existem inúmeros tipos histológicos. E aí depois a gente faz a imunohistoquímica. Essa imunohistoquímica que vai dizer, né, qual é esse tipo, se é luminal, se é HER2, se é triplo negativo, é muito importante, principalmente para o oncologista, porque ela vai orientar qual é o melhor tratamento para essa paciente, vai orientar se esse tumor é um tipo realmente mais agressivo ou menos agressivo. Então, ela direciona muito como que vai ser a nossa conduta com essa paciente. Tá aí, então. O uso de anticoncepcional aumenta esse risco? Muito pouco. Mesmo, O risco acaba assim, né? Quando a gente fala que a menarca precoce e a menopausa tardia aumenta o risco, Sim. o uso de um hormônio exógeno por longo tempo, principalmente por mais de 10 anos, né? Tem um aumento muito pequeno do risco de câncer de mama. Tá aí, então. Tá vendo aí? Ao lado. Ideal é quem usa já há muito tempo anticoncepcional, de repente trocar, ficar um tempinho usando preservativo, usar outros métodos que não sejam hormonais. Tá aí, então, viu? A doutora Tainá tá falando aqui, e a doutora Duane, ginecologista, esteve aqui falando a mesma coisa. A gente falou, são periféricos, né? A mulher é um todo, né? E a gente tá trazendo aqui especialistas aqui, e aí o papo vai seguindo exatamente nessa linha aqui. Agora, mães que amamentam, pode ter câncer de mama durante ou após? Sim, as mães que amamentam devem estar ligadas na sua mama. E acaba que a amamentação é um fator que confunde muito o autoexame. Então é importante que a médica dela acompanhe essa mama.